Reprodução das plantas, páginas 140 a 145. Plantas e a reprodução. As plantas são seres vivos, nascem, crescem, reproduzem e morrem. Esse processo é chamado de ciclo da vida. A reprodução é uma das principais características dos seres vivos, garante a perpetuação das espécies. Recentemente, pesquisadores norte-americanos e ingleses elaboraram uma lista com o objetivo de catalogar todas as espécies de plantas identificadas pelo mundo. Estima-se que haja aproximadamente 400 mil conhecidas em todo o mundo. Com tantas espécies de plantas em nosso planeta, como não é de se admirar que existam várias formas de reprodução. Isso mesmo, as plantas se reproduzem de maneiras diferentes. Vamos ver hoje alguns destes meios de reprodução, dessas formas de reprodução. Reprodução por sementes. A maioria dos vegetais se reproduz por sementes, mas como elas são produzidas? Depende da espécie da planta. Vamos analisar algumas árvores para entender como as sementes delas se originam. Os pinheiros são árvores símbolos do Natal. O órgão reprodutor deles, que recebe o nome de estróbilo, é também chamado de pinha. Talvez você já viu a pinha em algum momento de decoração na casa, ou as pessoas fazem guirlandas no Natal. É bem comum nós vermos no Natal a pinha. A pinha é o órgão reprodutor dos pinheiros. Determinadas pinhas são órgãos reprodutores masculinos e produzem o pólen. Pólen é um pó amarelo que transporta as células reprodutoras masculinas existentes nas plantas. Olha que legal! Então, aquele pozinho amarelo que transporta as células reprodutoras das plantas, reprodutoras masculinas das plantas para as flores, para outras plantas, é chamada de pólen. O encontro de uma célula reprodutora masculina com uma célula reprodutora feminina é chamado de fecundação. Quem faz esse processo também de levar o pólen são as abelhas. E também existe a reprodução por sementes. As árvores frutíferas, goiabeira, mangueira, macieira, cacaueiro, entre muitas outras, a flor é o órgão responsável pela reprodução. Olha só que legal, a flor é o órgão responsável. Ou seja, os frutos e as sementes dessas plantas são formados a partir das flores dela. Veja só como acontece o esquema de uma flor de macieira. Note que ela apresenta partes masculinas e femininas. Olha ali, nessa imagem da anatomia da flor, está bem explicadinho quais são as partes femininas, que está ali em cima do lado direito, estigma e estilete, e do lado esquerdo é a parte masculina, antera e filete, e depois as outras partes da anatomia da planta. O pólen, que realiza o transporte das células reprodutivas masculinas das flores, precisa ser levado da antera, parte masculina da flor, ao estigma, parte feminina. Esse processo recebe o nome de polinização. Após a polinização, as células reprodutoras masculinas e femininas se unem. A flor murcha e as pétalas caem. Então, quando você vê uma flor murchando e uma pétala da flor caindo, você pode saber que já houve o processo de polinização. Mas o ovário se desenvolve e forma o fruto. Então, depois desse processo todo que forma o fruto. Dentro do fruto estão as sementes, que podem produzir um novo vegetal. Você está vendo que é um ciclo. Tem ali o pólen da planta, ela murcha, ela cresce, né? Ela murcha, ela cai as plantas, produz o fruto e dentro do fruto tem uma semente. E essa semente, ela pode ser um novo meio de produção de planta, um novo meio de disseminar. Mas como que essas sementes elas são disseminadas? Com que maneira? Há muitos tipos de frutos. Alguns são comestíveis, deliciosos, outros não servem para a nossa alimentação. O que talvez você não saiba é que eles são excelentes ferramentas para espalhar as sementes das plantas.
Alguns deles têm truques incríveis para realizar esse trabalho. Veja esses exemplos aí. Frutos voadores. Talvez você já viu aquele dente de leão, aquele que a gente assopra assim e sai voando um monte de tipo uns pelinhos bem fininhos. E os frutos adesivos? Outros frutos podem grudar nos pelos dos animais. Você já andou pelo mato assim e vê um monte de picãozinho grudado ou carrapicho grudado na sua roupa? São frutos, você sabia que são frutos? Frutos adesivos. E os frutos bombas? Determinados frutos são explosivos quando maduros. Explodem literalmente, espalhando as sementes em todas as direções. A mamona, você já viu a mamona? É um exemplo de fruto bomba. Em dias quentes e secos, podemos até ouvir o barulho dos frutos se rompendo. Olha que fantástico isso! Frutos boias. O coco da Bahia é especialista em boiar. Você já fez esse teste? Já pegou um coco e já colocou numa piscina para ver se ele boia ou numa bacia com bastante água? Pode até atravessar o oceano e germinar em uma praia ao lado oposto. Olha que legal! Mas vamos lá para as atividades da página 143. Em que época do ano a maioria das plantas floresce? Qual é a época do ano? Na primavera, não é mesmo? Cite 3 espécies de vegetais encontradas em sua região que se reproduzem por semente: o soja, o milho e o girassol. Esses 3 dá para a gente fazer óleo deles, mas eles são reproduzidos, eles se reproduzem através das sementes. Nós também podemos utilizar a semente de girassol para se alimentar. Em determinados lugares, as abelhas estão desaparecendo. Isso pode ser uma consequência da poluição ambiental, do aquecimento global ou de outra forma de desequilíbrio. Lembra que nós estudamos sobre o desequilíbrio no ecossistema, sobre a extinção de algumas espécies e como isso afeta o ecossistema e o meio que nós vivemos? Quais são os efeitos desse fato na agricultura? Nós sabemos que a abelha é responsável por pegar o pólen de uma planta e levar para outra, pegar o pólen da parte masculina e colocar na feminina. Mas se não tem abelhas, como que a gente faz? As abelhas exercem a importante função de fecundar as flores. Nos locais em que elas desaparecem, a falta de polinização pode prejudicar gravemente a agricultura. Nós sabemos que todos os seres vivos são fundamentais para o ecossistema. E quando algum ser vivo, as plantas, os animais ou os seres humanos correm risco de extinção, o ecossistema é prejudicado ou ele sofre essas consequências, né? Na página 145, observe as imagens ao lado. No primeiro caso, as sementes não estão prontas para germinar, é um mamão ali verde, né? A semente chega até meia branca. Enquanto isso não acontece, o fruto tem cor verde. Não exala um aroma agradável, é duro e tem gosto ruim. Você já comeu uma fruta verde que não tem gosto de nada? Você já comeu um abacate verde? Ele é amargo, ele é duro e não tem um gosto bom. Quando as sementes ficam prontas, ela passa por grandes transformações. Torna-se colorido, cheiroso, macio e saboroso. Olha que diferente desses dois mamões papai. Considerando as estratégias utilizadas pelos frutos, olha que legal, os frutos têm estratégias diferentes para espalhar as sementes. Explique por que eles passam por esse processo de transformação. Por que eles saem de um fruto verde, ruim, sem gosto, duro, para um fruto maduro com as sementes macias? Por que acontece isso? As transformações atraem animais para se alimentar dos frutos comestíveis. As sementes passam pelo sistema digestivo dos bichos e são eliminadas em outros locais. O que acontece? Você já foi comer uma fruta do pé, uma mexerica, uma laranja, uma ameixinha, qualquer coisa do pé, qualquer frutinha do pé, e estava assim picadinha por passarinhos? Os passarinhos tinham comido, as formigas tinham comido, algum animalzinho tinha comido? É isso que os animais fazem. Esses frutos maduros, eles atraem os animais, porque eles são cheirosos, eles são docinhos, são gostosos. E o que acontece? Os animais comem, as sementes passam pelo sistema digestivo dos bichos e são eliminadas através do cocô em outros locais. E assim acontece então esse processo
de disseminar as sementinhas em outros lugares e assim produzir outras plantas, outras árvores frutíferas. Existem também olha só, exemplos de animais despenseiros. Alguns peixes, como o tambaqui, alimentam-se dos frutos que caem no rio. As sementes passam pelo seu intestino e, quando encontram um bom terreno, logo podem germinar. Dessa forma, eles transportam as sementes dos frutos que se alimentam para outros lugares. Então, o peixinho, o tambaqui, ele come a fruta, sementinhas que caem no rio, ele nada, vai parar lá no outro lugar, deixa a plantinha lá em outro lugar e assim vai produzindo cada vez mais plantas, cada vez mais árvores. Olha que fantástico, que sensacional a criação que o nosso Deus fez para nós, não é mesmo? Ele pensou em todos os detalhes. Os animais ajudam nesse processo de plantar novas árvores, novas flores. As plantas também têm o seu processo de reprodução, assim como nós, os seres humanos e os animais. Agora, a Prof vai deixar ali um joguinho bem legal sobre os animais despenseiros na floresta amazônica, ok? A Prof quer que vocês joguem esse joguinho para aprender um pouquinho mais, ele é muito legal.